Amados irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu participei lá no Pânico da Jovem Pan e novamente fui atacado por pessoas nos comentários do Instagram e redes sociais, pessoas energúmenas. Eu vou ter novamente que sair do personagem para responder essas pessoas como Arnaldo Taveira. Então vamos lá. Xarabandarabaçaia. É isso aí, pessoal. Eu estou agora de Arnaldo na sala da minha casa e a minha filha vai ler para mim o que os sequelados deixaram lá no Instagram do Pânico. No YouTube, né, filha? Não teve muita crítica, foi mais elogios, né? Acho que é importante sair um pouco do personagem para poder explicar mesmo a sua visão, porque às vezes com o apóstolo as pessoas não entendem. Tem muita gente que não entende, mesmo eu falando não vão entender, o pessoal é muito burro. Então teve um cara que falou assim, isso aí é um palhaço, não um apóstolo. Nossa, que inteligente, né? Ele viu que eu sou um palhaço, eu sou um humorista, não sou apóstolo. As pessoas não conseguem distinguir o que é o que, entendeu? Líder espiritual, kkkkkk. Líder espiritual, cara, eu tô com bigode fake. É engraçado isso, que eu uso bigode pintado ainda por cima. Tem um comentário sobre o bigode. Tem comentário? Bigode de canetinha. Ah, isso aí pelo menos alguém notou, né? Esse é um pastor ou um comediante? Senhor. Nossa, esse aí ficou na dúvida, né? Foi uma mulher. Foi uma mulher? Uhum. Ficou na dúvida se eu era humorista ou se eu era apóstolo. Mas é porque o seu trabalho está sendo bem feito, né? Então. Pois é. Teve uma aqui, achei sem graça e cristofóbico. Cristofóbico! Temos agora um novo termo. Aonde que o meu personagem é cristofóbico? Aonde que eu falo mal de Jesus? O personagem, ele é um pastor. O pastor tem que falar de religião, falar as coisas de pastor. Não vai falar de... Você é um pastor, não vai falar de Jesus? Você não vai falar de Deus? Você não vai falar da Bíblia? Que personagem é esse que não vai citar esses elementos? Não, primeiro que o cristofóbico nem existe, né? Assim, vamos começar daí. Alguém que tem fobia de Jesus, seria isso que ela está querendo dizer? Não é fobia, é como se fosse um... Que odeia Jesus. Odeia Jesus, como se fosse homofóbico, etc. Quero ver vocês fazerem piadas na frente do Todo-Poderoso no juízo final, bando de babacas blasfemadores. Ah, sim, porque a preocupação de Jesus é com os humoristas, né? Vai chegar na hora lá, ele vai julgar. Ele vai chegar lá e vai olhar. Vai pegar toda a escolinha do professor Raimundo e vai ver, olha, tem ali o gay, tem ali o judeu, tem o árabe, tem o crossfiteiro, né? Que é o Paulo Cintura, o que malha. Esse aí não tem problema. O problema é quando você imita um pastor, porque o pastor é santo. Isso é uma certa idolatria, sabia? Que eles têm com os pastores, que o pastor não pode brincar com o pastor. Na realidade, eles sabem que eu não debocho de Deus, eles sabem que eu debocho dos pastores, como eles idolatram os pastores e se sentem ofendidos. Você acha que os pastores são os picas da galáxia, que não pode brincar, não pode fazer personagem de pastor. E teve um momento que você saiu do personagem na entrevista, que foi no final, só que muita gente não viu até o final. Saiu do negócio, ou simplesmente não viu só no Instagram do Pânico. E aí tem comentários como esse aqui. Pelos comentários já percebi que não vale a pena assistir. Uma pena um programa tão bom se prestar esse papel de levar uma pessoa que debocha de Deus. Então, é engraçado isso. Ele me julgou pelos comentários e nem sequer viu o vídeo e já chegou à conclusão que eu debocho de Deus. É incrível essa gente, como que eles são rápidos para julgar e tem preguiça de ouvir e de entender. Eu acho que passa um pouco pela preguiça também, né? Mas hoje tem muito disso. As pessoas olham no Instagram, no site de fofoca. Pega um trecho. Entram nos comentários. Tanto que quando a gente tá vendo um vídeo do TikTok, a primeira coisa que a gente faz, comentário, pra ver o que os outros acham. E aí você forma a sua opinião sobre aquilo. Basicamente as pessoas estão... Eu prefiro assistir o vídeo todo para depois eu vejo o comentário para ver se o que as pessoas estão falando procede. Mas isso é o que geralmente acontece. Aí teve comentários defendendo também, que foi igual esse aqui, que a deficiência cognitiva desse povo agredindo o humorista só demonstra que eles não entendem nada do que o cara fala. Exaltam mais o sugador de dízimo que o próprio Jesus. É triste isso, né? Eu fico vendo assim as pessoas fazendo esses comentários assim, eu fico com pena, sabia?
Porque eu fico pensando, cara, eu não sou uma pessoa que tem uma inteligência diferenciada, eu sou um homem comum. Mas tem muita gente que tem uma capacidade cognitiva muito reduzida. São pessoas que... Não, sério. Eu fico imaginando essas pessoas saindo correndo do cinema porque assistiram Rambo. Ai, vão mandar prender Sylvester Stallone, ele é um assassino, sabe? Pessoas que não têm capacidade de raciocínio. O filme que você fez, por exemplo? Eu fiz um filme, tem o filme Apestalhados 2, tá? Tá nos cinemas aí, quem quiser assistir. De repente tem que ter uma plaquinha lá, ó, não é pastor de verdade, tem que ter uma plaquinha na hora do filme. Conta do caso da senhora que foi no seu show. Acho que você nunca falou isso em vídeo. Teve uma senhora que ela entrou no meu show lá na Tijuca, sentou na primeira fileira, assistiu 20 minutos do show e eu falando um monte de palavrão, um monte de besteira. Após 20 minutos ela se levantou e falou assim, você não é humorista coisa nenhuma. E saiu. Ela passou 20 minutos vendo coisa que ela via na igreja dela. Porque uma pessoa que tá ali, 1 minuto já vê que você não é pastor. Pois é. Ela escutou 20 minutos de você falando um monte de merda. 20 minutos, foi embora puta. E detalhe, ela pagou inteira. Ela pagou R$50 pra entrar. Era um banner com você com a cerveja na mão. E um cigarro na boca. Exatamente. E ela achou que era pastor. Quem criticou e não gostou é porque não entendeu nada da sátira do apóstolo Arnaldo. Com muito humor e destrinchou o que muitos se aproveitam de Deus e Jesus para enganar e se aproveitar das fraquezas do povo. Parabéns, Arnaldo. Legal, tá vendo? O que acontece? A pessoa que me vê falando aquilo ali, e ela percebe que o pastor dela também age assim, ela se sente ofendida, ela se sente magoada, é um recalque. Porque ela está vendo que eu estou fazendo algo que o pastor dela também faz. Agora, a pessoa que é de uma outra denominação, que o pastor é esclarecido, que não age assim, não vai se importar. Vai achar graça. Inclusive, essa mulher aqui, ó. Sou fã do Pânico, mas hoje vocês escarneceram de Deus. Só ouvi um pouco e tive que tirar. Não podia dar audiência para zombarias com o nome de Deus. Por mais que tenha pastores que fazem coisas erradas, não dá o direito disso. Lamentável. Por que não dá o direito disso? Eu fico pensando, o que essas pessoas têm na cabeça de que você não pode fazer um personagem pastor? Não, ela afirmou que os pastores fazem coisas erradas. Ela sabe que faz e ela acha que eu não posso fazer, porque se a gente fizer, ele está escarnecendo de Deus. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de separar Deus do pastor. Elas olham como se fosse a mesma coisa, elas não conseguem diferenciar. Olha, Deus está aqui, o pastor está aqui. É um homem comum. Não, elas olham e veem o pastor e Deus a mesma pessoa. Por isso que quando eu faço o meu deboche com esses pastores pilantras, elas se ofendem e confundem, acham que eu estou falando de Deus, que eu estou debochando de Deus. É justamente o contrário, eu debocho de quem debocha de Deus. Porque fazer o que eles fazem no púlpito de uma igreja, aquilo que é debochar de Deus. Porque a pessoa que vai lá na igreja sabe que o pastor está falando sério. Eu não, o pessoal sabe que aquilo ali é um personagem. Então como que eu posso debochar de Deus se ele é um personagem? Não existe. Eu vendo alguns falarem, que blasfêmia, que conduta errada. Eu creio que ele satiriza as atuações de pastores que vivem dentro de suas igrejas, fazendo a mesma coisa que ele faz piada. Não vejo nada demais na conduta dele. E se você o julga, você também está cometendo um ato errado. Ou seja, viva a hipocrisia. Pois é, esse é um cara aí que, se eu tivesse uma igreja de verdade, eu não conseguiria manipular ele. Porque ele tem um raciocínio crítico. Agora, a maioria dos que estão comentando aí, se eu tivesse uma igreja de verdade, seria o primeiro a me doar o carro para a igreja. Exatamente. Ó, esse aqui foi um cara que eu discuti bastante, porque eu nunca vi uma pessoa que conseguisse ir tão contra a Bíblia que nem ele. Que ele falou, ele desejou a morte, não só a sua como minha também, porque eu estava te defendendo. Por tabela, você também tem que morrer. Só que ele apagou o comentário. E eu falei assim, qual é a parte da Bíblia que você pode desejar a morte de outra pessoa? Porque eu nunca vi isso na Bíblia. E aí ele foi tentar se desmentir, mas assim, coitado, aí escuta. E o que o seu pai, resto de aborto, faz, conduz com a palavra de Deus. Conduz tanto que zomba também do Espírito Santo. Viu? O lugar de vocês já está reservado no inferno. Blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão e vocês sabem disso. Eu não me surpreendo com esse tipo de atitude de condenar com fogo do inferno, de xingar, de resto de aborto e tudo mais. Porque se você pegar a história do cristianismo, você vê que muita gente fez coisa até pior do que isso, né? Levado pela religião. Se você pegar, Jesus morreu para salvar as pessoas e tal, e o Império Romano se converteu e começou a matar pessoas em nome de Jesus.
né? Perseguir as pessoas, queimar na fogueira as pessoas. Então, o que nós estamos vendo hoje é um reflexo do que aconteceu antigamente. E sempre vai acontecer, porque são pessoas motivadas pela religião. Não são pessoas que amam a Deus, não são pessoas que se converteram de verdade. São pessoas que vivem uma religião, um fanatismo. O que eu mais fico abismado é que, tipo assim, esse cara que aparentemente é novo, não é um cara, tipo assim, antigo, igual você, velho. Antigo. E ele tem acesso à informação, ele consegue ver tudo, sabe? Ele não tem só a religião dele, ele tem acesso a todas. Como que ele pode pensar que a única que é certa é a dele? Não, mas é uma cegueira. É uma pessoa que não teve contato nenhum com Deus. É uma pessoa que teve um contato com uma religião. Então ele defende uma religião como um time de futebol. E ele acha que Deus precisa que ele o defenda. E aí ele segue princípios, muitas vezes até com hipocrisia, né? Porque a pessoa que conhece a Bíblia, que vê Jesus falando, não é meu próximo como a ti mesmo, e passa a xingar comediante de resto de aborto, e desejar que eu morra e que a minha filha morra, né? E fogo do inferno e tal. E ele fala também de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o contexto disso. Ele viu o pastor falar isso, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí ele me vê falando em línguas estranhas, acha que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Sendo que as línguas estranhas não é um consenso na igreja evangélica. Há um grande debate sobre isso, tem muitas igrejas que não concordam. Há igrejas que acham até que é coisa do demônio. Então há um debate sério sobre isso. Mas no caso do apóstolo Arnaldo, o que eu satirizo são as pessoas que falam em línguas estranhas, como a gente diz na igreja, nas línguas da carne. Como eu já ouvi uma pessoa dizer, yabadabadu dentro da igreja. Falei, pô, o Fred Flintstone está do meu lado, agora se converteu, virou crente. Então eu faço uma galhofa com isso. Eu não estou fazendo galhofa com o Espírito Santo. Estou fazendo galhofa com quem fala em línguas estranhas, movido da cabeça dele mesmo. Qualquer um vê isso. E eu ainda boto, né? Kawabanga, Yayo Silver, Paranguamico Tirimi Ruaro. Eu ainda boto esses elementos para mostrar que realmente é algo do pastor mesmo, né? E, infelizmente tem gente que o raciocínio não alcança. Assim, não, ele é um personagem, então, no começo, né? Ele é personagem do diabo, né? Só pode. Ele vai queimar no fogo do inferno. Gente como ele não deve ser chamado de filho de Deus. Ou seja, ele disse... Ele sabe... Ele me deserdou de Deus. Ele me deserdou de Deus. Quem ele pensa que é para falar em nome de Deus de quem vai ou não para o inferno? Sabe, segundo a vontade dele. Agora eu fico imaginando assim, Deus olhando para um cidadão desse e pensando, nossa, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. O cara, ao invés de estar aí espalhando o amor, está falando sobre amor, ele está falando sobre ódio. Ele não é filho de Deus. Ele já disse que eu não vou para o céu. Se até o ladrão da cruz, no último minuto, se converteu e foi para o céu. E ele já disse que já decretou a minha condenação, baseado em quê? São juízes, né? São juízes intocáveis. Ele fala um pouco sobre intolerância religiosa. Só que em alguns momentos ele fala sobre... Ele fala de uma forma pejorativa sobre o ateu, entendeu? E sobre outras religiões também. Então eu acho isso um pouco hipocrisia, porque ele fala que intolerância religiosa é só contra os evangélicos, então... É só vinde a mim, Quem é de Umbanda, quem é católico e outras coisas que ele não acredita, não é, então, né? Só a gente... Intolerância religiosa não é você fazer um debate, não é você fazer uma peça teatral, não é você fazer um personagem de humor. Intolerância religiosa é entrar dentro de uma igreja católica, por exemplo, e quebrar as imagens dos santos da igreja católica, é entrar num terreiro de Umbanda, como muitos evangélicos estão fazendo por aí, e eu acho que a tendência é ficar até pior. Essa violência, essa agressividade fica até pior. E o meu personagem, na realidade, ele é o contrário, ele traz humor. Ele traz humor para a situação, ele traz um debate com um fundo de humor, não há intolerância religiosa nisso. E como você disse, também tem a questão dos ateus, dos agnósticos, né? Não, tem vários. Todo mundo tem sua liberdade de expressão, você pode concordar ou você pode criticar, isso não é intolerância. Intolerância religiosa para ele é quando você fala dos pastores, mas não quando ele fala que o Umbanda é coisa do demônio. Exatamente. Outras macumba e etc, entendeu? Eu nunca entrei numa igreja evangélica para gritar lá dentro, para ofender alguém, para atrapalhar um culto.
Nunca fiz isso. Toda vez que eu vou numa igreja evangélica, eu vou lá e recebo oração. Presto atenção no que o pastor está pregando, canto os hinos. Então, por que isso é intolerância religiosa? Tem umas pessoas também que perguntaram por que você não brinca com a religião islâmica, da religião do Qatar, etc. Isso é um argumento mais estúpido que eu vejo as pessoas repetindo isso. Porque primeiro que eu faço humor, eu sou um humorista, a minha função é fazer as pessoas rirem. Por coincidência, eu tenho esse personagem, que não é o único, tá? Foi o que mais se destacou, apesar de eu também fazer narrações, que até hoje eu faço narrações e dá super certo, porque eu tenho uma vivência na igreja. Então, para mim, é muito natural, até porque eu já fazia esse personagem dentro da própria igreja. Os próprios evangélicos dentro da igreja me pediam para fazer esse personagem. E até hoje, quando eu vou numa igreja, me pedem para tirar foto comigo para eu fazer o personagem. Sabe? Agora eu sou obrigado a fazer personagem de todas as religiões. Porque eu sou o quê? Um Chico Anísio agora? Primeiro que eu não tenho talento para isso. Né? Segundo que o apóstolo Arnaldo já me traz muitos problemas de processo, ameaça de morte, sabotagem, tentativa de homicídio, que eu já passei por isso. Agora, eu tenho uma filha para criar, eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma mãe que é cardíaca e viúva, e aí eu vou fazer uma missão kamikaze agora. Imagina só, se eu fizer mais 3 religiões, eu vou ter 3 vezes mais problema. Já não estou aguentando fazer o apóstolo Arnaldo, vou ter que fazer outros personagens para alguém vir e me matar. Quer dizer, cara, esse argumento não faz o menor sentido. Tem uma mulher que colocou assim: o que não se faz para ganhar dinheiro? Tão sem graça. Aí eu falei, era só ele abrir uma igreja, então, amiga. Ou você acha que a oferta que paga para esses pastores famosos, eles ajudam os mais necessitados? Realmente, é só para ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, aí você que está dizendo, eu não me acho no direito de desrespeitar ninguém, em nenhuma religião, nem cor ou opção de vida de ninguém. Se você usa isso para se beneficiar, você fala mais de você do que sobre o outro, né? Só que ela chegou no comentário, falou outras coisas, te xingou depois, e depois ela fala que não usa isso ela não desrespeita de ninguém, entendeu? Ou seja, ela mesma se... Primeiro que, se fosse para eu ganhar dinheiro usando religião, eu teria aberto uma igreja. Eu não ia ficar fazendo um personagem pastor para passar por tudo que eu passo, para ganhar o dinheiro que eu ganho, que até hoje, tu vê, eu tinha um Fiesta 2007, agora eu tenho um Siena 2010. Ou era o contrário, agora eu já nem sei, porque eu até me confundo. Enfim, carro velho. Tenho carro velho, tá? Se eu fosse pastor, eu teria, se bobear, um helicóptero. Se é para ganhar dinheiro usando o nome de Deus ou falando de religião, minha querida, eu teria aberto uma igreja, eu tenho talento para isso. Eu conheço a Bíblia, tá? Eu conheço a teologia, eu tenho vivência de igreja. Abri uma igreja aí com 1000 membros, cada um ganhando aí 3 mil reais por mês, daria 300 reais de dízimo, 300 vezes 1000, 300 mil reais. E ninguém estaria me criticando. E essa mulher que falou isso, Júlia, ela poderia fazer parte da minha igreja e ela, de repente, ia dar o carro dela de oferta. Porque, pelo linguajar dela, aí vê que ela é uma trouxa. Mas é exatamente isso, porque as pessoas... Inclusive o Marcão aqui, ó, falou: tô rindo muito desse pessoal achando que a igreja é de verdade. O cara é humorista, mano. Como vocês deixaram ele enganar vocês assim? Realmente penso que isso é real? Ou seja, você tá exercendo seu papel com excelência. Porque se as pessoas acharem que você tem uma igreja de verdade, que você é um pastor de verdade, não conseguir distinguir se você é um humorista ou mesmo com toda a brincadeira, mesmo com palavrão, com cerveja, com cigarro, com tudo que você fala, as pessoas ainda acham que você é pastor de verdade. Não, tem um caso curioso, que eu fui fazer um casamento lá no Rio de Janeiro e o rapaz pediu para que eu fizesse uma brincadeira com a avó dele e tal, porque a avó dele estava achando que eu era pastor de verdade, por conta da cerimônia de casamento, porque eu casei os noivos. E aí eu brinquei com ela, e ela perguntou como que ela fazia para fazer parte da minha igreja. Eu falei, olha, você pode frequentar a minha igreja, só que os cultos você tem que pagar um ingresso de 50 reais para entrar. Ah, mas não é possível, como é que eu vou pagar 50 reais? Isso não existe, não tem base bíblica para isso, não sei o quê. Aí eu fui convencer ela, eu falei, não, você vai pagar 50 reais, mas volta para você em consumação, porque você vai receber bênçãos espirituais ali dentro, né, e tal. Aí lá, olhando por esse lado e tal... Aí o rapaz falou, cara, você convenceu a minha avó de um absurdo. Então, quando você tem uma boa lábia, você convence as pessoas das coisas mais absurdas. Tanto é que tem pastor aí vendendo caroço de feijão ungido a 500 reais. E o mais ungido, 1000 reais. E vende. E vende. O que esse pastor aí,
vou até falar que apóstolo, ganhou com essa campanha do feijão ungido, daria para eu nunca mais ter que trabalhar a minha vida inteira e sustentar a família toda. Mas é porque as pessoas não sabem sobre a época que você fez shows e você pegava, né, o dízimo e doava. Sim, a gente passava a sacolinha. Agora eu acho que eu não e doava. E doava para as ONGs, para os orfanatos, a gente sempre fez essa doação. É difícil você ver uma igreja fazer isso. Mas é isso que irrita tanto. Porque os caras pensam, pô, se esse cara tá falando essas coisas aí, a gente não vai poder fazer isso, porque todo mundo vai ver, olha, o apóstolo Arnaldo fazia isso. E aí quebra o esquema deles. Agora teve um cara aqui que perguntou, colocou assim, ridículo, o que é igreja de sucesso para esse fanfarrão? Aí veio um fã e foi explicar que você é humorista de anos, que você tem um canal no YouTube, que você é humorista, entendeu? Então assim, tem que ficar repetindo para as pessoas, ó, ele é humorista. Tá escrito lá, humorista. Vou ter que andar com um chapéu e em cima vai estar escrito assim, humorista, personagem. Vou ter que andar com isso aí, porque não é possível. Eu não achei aqui, mas tem uma mulher que pergunta assim, ele deve ter, não acredito que ele tenha uma igreja de verdade, se bobear, ainda tem fiéis. Realmente, você tem fiéis? Tem 1 milhão de fiéis, mas não é uma igreja de verdade. Se eu tivesse 1 milhão de fiéis numa igreja, meu Deus do céu, eu estaria com um jatinho particular. Ó, desnecessária essa entrevista. Aí eu coloquei, desnecessária é você. Não, eu acho que... Vamos colocar o seguinte aqui, vamos falar sobre o que é desnecessário. Tem um personagem que critica os maiores gangsters da fé. Pessoas que exploram o povo, fazem as pessoas ficarem na miséria, as pessoas doarem tudo, pessoas que às vezes param de tomar remédio porque seguem esses pastores, pessoas que morrem porque pararam de tomar remédio, casais que se separam por conta do que esses pastores pregam, enfim. Tem um personagem que critica tudo isso com muito humor e que abre os olhos da pessoa. Esse personagem é desnecessário. Agora, quantos humoristas tem por aí ganhando milhões com comédia pastelão? Com troço bobo, né? Eu vou citar uma pessoa aqui, não tem nada a ver, não é com ar de crítica, até porque eu acho que é um garoto que até realmente merece ganhar o dinheiro que ele ganha, mas só para você ter uma base de comparação, Luva de Pedreiro. O que Luva de Pedreiro faz? Ele chuta a bola no gol e grita, receba! É isso. Ele ganha milhões. Eu ando de Siena 2010. Né? Então, para você ver o que é desnecessário. Mas o povo vai olhar e vai falar assim, mas ele anda em Siena, mas olha a casa dele. Sim, mas essa casa aqui não é minha, essa casa aqui é do meu pai. Né? Foi meu pai que construiu essa casa com muito trabalho e honestidade. Durante anos, meu pai trabalhou até o fim da vida dele. Né? Então, assim, eu não tenho nada que eu tenha conquistado com o meu trabalho de humorista. Eu apenas mantenho a minha vida, eu pago minhas contas, só isso. Né? Material. Não tem nada assim, nada milionário e tal. E, no entanto, no futuro, quando eu não estiver mais aí, os meus vídeos vão servir para alertar as pessoas do perigo que é esses estelionatários da fé. Que, inclusive, na Bíblia já falava sobre eles. E que Jesus chamava de raça de víboras. Olha isso. Que faziam a casa de Deus de comércio. É isso, gente. Não sabem como você iniciou, que você lia a Bíblia, que você leu a Bíblia, que você... Que ainda leio a Bíblia. Você frequentava a igreja, então as pessoas não sabem esse lado do não sabem porque não se interessam também. Elas têm prazer em julgar, e se sentir superiores, entendeu? E esse cara ele ainda fala assim, pela agressividade da sua resposta, percebo quão infeliz e medíocre deve ser sua vida. O cara perdeu o tempo da vida dele pra comentar no Instagram, falando que é desnecessária a entrevista. Ele não viu a entrevista, provavelmente. Nem sabe quem você é. Nem sabe quem eu sou. E aí ele chega e fala que eu que sou medíocre, não ele que comentou. Sim. Eu não consigo... Sim, aí você é infeliz, eu sou infeliz, tu não é infeliz. Porque é o estereótipo que passa na cabeça dele. Tem uma mulher aqui, só Messias nos comentários, Deus tá vendo. Exatamente. Realmente é isso. São as pessoas querendo julgar as outras e falar, você vai pro inferno, você não vai, você é pastor que cometeu esse crime, você não vai, porque você é pastor, você prega a palavra de Deus, entendeu? Mas você cometeu esse crime, É porque as pessoas seguem estereótipos, sabe? Querem passar a imagem de santos, que eles é que sabem tudo, eles que seguem a Bíblia corretamente. O outro ali usa batom, tá errado, o outro dança, tá errado, o outro bebe cerveja, tá errado. Sabe? Todo mundo tá errado e ele tá certo em tudo. São pessoas difíceis de lidar. Aí você vai ver uma pessoa que tem vários crimes por trás, que se a gente for falar aqui não cai, né? Não, geralmente é assim. Geralmente, quanto mais arrota a santidade, mais podre tá por dentro.
O melhor programa que assisti até hoje, ri muito. E a mensagem que o apóstolo falou no final do programa foi muito bonita. Sobre Jesus ter falado que os homens não podem amar a Deus acima de todas as coisas antes de amar o próximo. Pois se o homem não consegue amar o próximo, que ele pode ver, como não amar a Deus que ele não vê. Esse texto aí de Jesus, né, eu falo em todo show meu. Já tem um bom tempo que eu comecei a falar. Final de show, eu deixo essa mensagem. Amar ao próximo como a ti mesmo, toda a lei se resume nisso. Então, realmente, se a pessoa não ama o próximo, que ela está vendo, como é que ela vai amar a Deus, que é invisível, né? Então, primeiro tem que amar o próximo, e aí você vai estar amando a Deus. E teve muita gente também colocando salmos nos comentários. Colocavam versículos soltos. Isso é metralhadora de versículo. Eu conheço muito bem esse tipo. Metralhador de versículo. Pega um versículo sem contexto e joga e metralha versículo. Mas eu acho que a que venceu hoje aqui foi o negócio do cristofóbico. Você ficou impressionada. Eu fiquei impressionada. É isso. É isso aí, pessoal. Quando não tiver mais comentários e tal, manda pra mim aí que eu posso fazer um react aí. Valeu, galera. Beijo no demanto de cada um. Xanai!